Capítulo 9. Floresça no sofrimento. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos capítulo 5, verso 34, parte B. E agora, o que eu faço? Confesso que fico me perguntando se aquela mulher sabia quais passos dar após receber a cura e se ficou se questionando sobre o que fazer a seguir. A sua vida havia girado por 12 anos em torno de todas as possíveis soluções para resolver uma doença que provavelmente ela nem sabia o nome. Ela havia procurado ajuda com todos os médicos de sua região, gastado todos os seus recursos, vivido praticamente sozinha por anos. É possível que tenha se sentido perdida após um momento de alegria, depois do recebimento da cura e de ter sido chamada de filha. Afinal, Jesus teve um breve diálogo com ela, e seu destino era a casa de Jairo. Quem já teve a oportunidade de passar por períodos em isolamento, sabe que inúmeros pensamentos passam em sua mente e que você começa a se preocupar com situações que nem aconteceram ainda e que poderão nem acontecer. Após a euforia, é possível que aqueles pensamentos tenham voltado para a mente daquela mulher. E isso não significa que ela não havia sido curada. Somente indica que ela era humana, sujeita a falhas, questionamentos e inseguranças. Jesus havia dito: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mas como deixar a dor sentida no físico e no emocional por longos 12 anos? Não foram 12 horas, 12 dias ou 12 meses, mas sim 12 anos castigantes. Ele estava transmitindo uma mensagem de restauração interior e libertação. Ele queria que ela experimentasse uma paz profunda e duradoura. Uma paz que só pode ser encontrada em sua presença e no seu amor incondicional. Essa paz vai além das circunstâncias externas e transcende qualquer sofrimento que ela possa ter enfrentado. Jesus estava convidando a mulher a deixar para trás o peso do passado, as preocupações e os fardos que carregava. Ele a incentivou a confiar nele plenamente, a entregar suas preocupações e ansiedades a ele, sabendo que ele é o príncipe da paz, capaz de trazer calma e serenidade ao coração atribulado. Além disso, quando Jesus disse: fique livre do seu sofrimento, ele estava oferecendo cura e libertação completa. Cristo não queria que ela continuasse presa ao ciclo de dor, enfermidade e aflição. Ele veio trazer libertação tanto física quanto emocional, para conduzi-la a uma vida abundante e plena em seu amor. Ao pronunciar essas palavras, Jesus estava convidando a confiar em seu poder e autoridade sobre todas as áreas de sua vida. Ele queria que ela se rendesse a ele, permitindo que sua graça e poder transformassem seu sofrimento em testemunho de sua bondade e redenção. Ele desejava libertá-la das correntes do sofrimento para que pudesse viver em liberdade, desfrutando da alegria e da paz que só podem ser encontradas em sua presença. As palavras de Jesus também revelam seu coração compassivo e amoroso. Ele não apenas curou a mulher do fluxo de sangue fisicamente, mas também a libertou de todas as consequências emocionais, sociais e espirituais que ela havia enfrentado durante anos. Cristo mostrou seu desejo de vê-la completamente restaurada e livre,
para que assim pudesse viver uma vida abundante em sua graça. Se Jesus disse para ela ficar livre do sofrimento, ela precisava ouvir aquilo. E acredito que você também está lendo essa parte do livro porque precisa viver livre do seu sofrimento. Por que isso é necessário? Basicamente porque, sem ser liberta do seu sofrimento, você não viverá uma vida plena com Deus. Sempre deixará que o passado interfira no seu presente. Ele está convidando você a abandonar o peso do passado, a confiar nele e a buscar a paz verdadeira que só ele pode oferecer. Entregue seus sofrimentos a ele. Confie que ele tem o poder de curá-la, restaurá-la e libertá-la completamente. Quando penso sobre deixar fardos, lembro-me dos israelitas com saudade do que comiam no Egito, enquanto estavam no deserto e recebiam o maná de Deus. Para relembrá-la, veja o que está escrito em Números capítulo 11, versos do 4 ao 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, e diziam: "Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná." O texto relata um episódio durante a peregrinação dos israelitas pelo deserto, após sua libertação do Egito. Apesar de terem sido resgatados da escravidão e testemunhado milagres poderosos de Deus, como a abertura do Mar Vermelho, eles começaram a reclamar de sua situação no deserto. Eles se lembraram dos alimentos que comiam no Egito, mesmo recebendo o maná, um pão celestial enviado por Deus para sustentá-los no deserto. É claro que é mais fácil analisar uma situação que você não está vivenciando, mas não sai da minha mente a pergunta: como sentir falta do lugar de exploração? Como sentir falta da comida que era servida no local de escravidão? O deserto realmente não é o melhor lugar para se estar. Uma praia em um resort regada de comidas variadas, obviamente, é bem melhor do que comer a mesma comida todos os dias. Porém, é muito mais interessante estar no deserto, passando por provas, mas sendo alimentada por Deus e sabendo que há uma terra prometida, do que ficar lembrando de míseras coisas boas que, aliás, nem eram tão boas assim, e ansiar por um tempo de escravidão. Enquanto eles ansiavam pelos alimentos que costumavam comer no Egito, estavam presos em uma mentalidade de escravidão e limitação. Ao fixar os olhos no passado e nas lembranças dos prazeres que tinham, os israelitas perdiam de vista a liberdade e as promessas que Deus lhes havia dado. Eles estavam tão presos às suas antigas maneiras de viver que não conseguiam apreciar plenamente as maravilhas e as oportunidades presentes à sua frente. Assim como os israelitas, também podemos ficar presos ao passado em nossas vidas. Podemos nos apegar a experiências passadas, às vezes até mesmo a circunstâncias negativas, e permitir que essas memórias nos impeçam de avançar. Podemos nos sentir nostálgicos em relação a uma época anterior, relembrando com saudade momentos que já se foram. Deus havia tirado o povo do Egito, mas o coração deles insistia em manter-se ancorado na lembrança de um lugar em que representava sofrimento.
Semelhante a eles, será que a nossa mente não está presa a míseras memórias boas de um local de sofrimento? Será possível que tenhamos nos apaixonado ou decidido amar o sofrimento, tal como uma vítima que desenvolve a síndrome de Estocolmo? Impactante e repulsiva possibilidade, mas ela é real. Pode ser que você tenha reconhecido Jesus como seu Salvador, como aquele que perdoou todos os seus pecados por meio do sacrifício na cruz, oferecendo-lhe a vida eterna, mas ainda assim carrega o peso do seu passado, o fardo do seu sofrimento. Seria hipocrisia e talvez irrealidade afirmar que é simples deixar o sofrimento. É muito mais fácil sentir que somos coitadas, que a vida é muito sofrida e que não há razão para continuar. O vitimismo é muito mais acessível que arregaçar as mangas e criar novas receitas a partir da matéria-prima disponível, que no caso dos israelitas era o maná, e para a mulher estudada nesse livro, o recomeço após a cura. Você pode estar no deserto, mas se Deus está com você, tenha certeza de que haverá provisão. Então, não permita que uma pequena lembrança boa do tempo de sofrimento faça com que fique presa, enquanto poderia estar aproveitando o alimento dado pelo Pai e aprendendo com o que Ele quer ensinar no ambiente desafiador. Um fardo possível para a mulher curada do fluxo de sangue carregar seria, por exemplo, escutar os julgamentos ou apontamentos daqueles que a vissem retornando para o convívio social. Ah, não é aquela mulher que vivia impura? Esperemos até quando ela ficará sem pecar. Em breve ela pode ser castigada novamente pelos céus. Palavras que machucam, certo? Mas são palavras que você só pode impedir que saiam da sua boca, pois não é possível controlar o que sai da boca da sua irmã. Para não deixar que o fardo permanecesse sobre ela, a mulher precisou entender que estava curada, acreditar que não voltaria mais para a realidade de sofrimento, reconhecer que havia ganhado a posição de filha e se posicionar para que os julgamentos alheios não afetassem o seu futuro. Acredito que quando ela recebeu algum olhar julgador ou ouviu uma palavra dura, teve que repetir para si mesma: eu não sou mais escrava daquele sofrimento. Fui liberta por Jesus e posso viver em paz. Não vou dar atenção para o que dizem sobre mim, pois Ele já me chamou de filha. Pode ser que você esteja precisando dizer as mesmas palavras para si. A cura foi recebida, mas um longo caminho se iniciava. Relacionamentos precisavam ser restaurados. Novas formas de conseguir recursos financeiros deveriam ser encontradas. A reinserção na sociedade iria acontecer. Novos desafios, novos obstáculos, novas experiências. Assim como aquela mulher precisou enfrentar desafios após receber a cura física, teremos sempre novos desafios a superar. Visto que Cristo não nos prometeu uma vida fácil, sem qualquer aflição. Pelo contrário, afirmou que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter ânimo, porque Ele venceu o mundo. O interessante é que o Mestre também disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João, capítulo 14, verso 27. Isso significa que Ele nos convida a viver uma vida em que experimentamos a sua paz. Uma paz que não quer dizer blindagem para os problemas, mas a confiança e a certeza de que, apesar dos obstáculos, não estamos sozinhas, que estamos seguras nele. Uma vida que não é fácil,
mas que tem a constante presença dele. O Salmo 91, versos 1 e 2 nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E o interessante da palavra descansar é que em hebraico significa passar a noite. Descansar indicava para o hebreu uma habitação constante e contínua na proteção de Deus. Não era como um simples alojamento no meio de uma estrada, onde viajantes ficavam por um tempo, mas era como uma casa paterna, amorosa, na qual havia o prazer de se abrigar por toda a vida. Agora, pensem comigo. O que você faz quando a situação ruim chega? Você deixa o medo dominar a sua mente ou se abriga em Deus? A paz que encontramos em nosso Deus e que tira todo o nosso medo não é algo que depende das épocas e estações. As notícias dos jornais sobre catástrofes que acontecem no mundo não podem ter influência sobre aqueles que descansam em Deus. A peste que anda na escuridão não tem influência sobre aqueles que habitam na luz. E a destruição pode até assolar ao meio-dia, mas sobre aqueles que se escondem em Deus nasce outro sol, cujos raios trazem o verdadeiro descanso. Isso é tão verdadeiro que o salmista escreveu uma das promessas mais lindas deste salmo: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmos capítulo 91, verso 7. Ou seja, o perigo pode estar tão próximo de nós, mas não será próximo o suficiente para tocar em nós. Agora, tocar o quê? Conhecemos cristãos que morreram de bala perdida, de câncer e de Covid, não é mesmo? O salmista nos ensina uma lição profunda. Nenhum evento ou circunstância tem o poder de afetar nossa identidade em Cristo. Nada que nos aconteça pode mudar a essência de Jesus que está dentro de nós. O apóstolo Paulo é um grande exemplo que ilustra o ensinamento desse salmo. Ele compreendia que não ser abalado pelo inimigo significava muitas vezes ser abandonado pelos homens, mas nunca ser abandonado por Deus. Paulo entendia que não ser atingido pelo inimigo não implicava em ser livre de adversidades, mas sim em saber que Deus estaria presente e o encontraria mesmo no meio das adversidades. Paulo tinha uma compreensão profunda de que não ser atingido pelo inimigo significava que muitas vezes Deus não nos livrará da fornalha, mas nos livrará na fornalha. Que nem sempre Deus nos livrará da morte, mas nos livrará através da morte. Ele reconhecia que a proteção divina não necessariamente implicava em evitar todas as dificuldades e provações, mas sim em experimentar a presença e o livramento de Deus no meio delas. Paulo entendia que mesmo diante das situações mais desafiadoras e perigosas, Deus sempre estará presente para nos sustentar, fortalecer e guiar, mostrando-se fiel em todas as circunstâncias. Acreditemos firmemente na verdade de que Deus já está em nosso futuro. Essa convicção nos permite descansar em sua soberania, pois sabemos que Ele está sempre no controle de todas as coisas. Podemos confiar plenamente em sua sabedoria e providência, mesmo quando não compreendemos os caminhos que Ele escolhe. Em vez de nos preocuparmos com o desconhecido, podemos depositar nossa confiança no Deus eterno, que guia nossos passos e nos conduz com amor e cuidado ao longo de nossa jornada. Ao ser chamada de filha, a partir do reconhecimento de Jesus como seu mestre,
A mulher curada do fluxo de sangue recebeu a salvação e a esperança de uma vida eterna com o Criador. Sabe o que é melhor? Percebeu que aqueles 12 anos de dor e sofrimento não eram nada se comparados com o que ela viveria na eternidade. E que não haverá tristeza, choro, dor ou morte, momento em que tudo se fará novo. Querida amiga, assim como aquela mulher, você está sendo convidada a viver livre do seu sofrimento, a receber a paz e o descanso entregues por Jesus. Não deixe que uma palavra, um gesto ou uma dor do passado continue marcando o seu futuro. Perdoe o seu irmão, perdoe-se e siga em frente. O Mestre tem muitos outros milagres para realizar em sua vida e por meio de você. Permita-se ser instrumento dele para também abençoar outras vidas.